Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 5 small caps que estão extremamente baratas na bolsa. E detalhe, essas small caps que eu vou trazer aqui para vocês têm um potencial de subir acima de 100%. Isso mesmo que vocês ouviram, elas poderiam dobrar o seu capital e ainda por cima poderiam pagar excelentes dividendos. Para quem não sabe, pessoal, small caps são empresas de baixa capitalização de mercado. São aquelas ações, né, de baixa liquidez, largada pelo mercado, que ninguém se importa e que pode dar aí um retorno expressivo, porém com uma pitada de risco um pouquinho maior. E vou pegando da menos barata para a mais barata. Para você que ficar comigo até o final, a última dessa lista pode dar um retorno superior a mais de 300% de valorização e pagar um yield superior a mais de 20%. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal, e quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal, Small Caps, eu possuo apenas uma, né? Representando aí 13% da totalidade aqui da carteira de ações. Então, assim, Small Caps, algo que eu digo para vocês antes da gente começar a falar. Nada é recomendação, mas, pessoal, é preferível você ter uma porcentagem menor da sua carteira em small caps, porque elas são mais arriscadas, tá? Arriscadas que eu digo não no sentido de quebrar. Essas small caps que eu vou trazer aqui, o risco de quebra é baixo, né? Não digo nulo, mas é baixo. E aí, consequentemente, o que você mais tem que se preocupar é o custo-oportunidade. Se você pega uma small cap ruim, quanto tempo o seu dinheiro vai ficar sendo remunerado de maneira ruim? O dinheiro, tecnicamente, é tempo, né? Você vai gastar 5 anos da sua vida sendo mal remunerado, um papel que só anda de lado. Então, assim, você também tem que colocar isso na balança. Comprar essas ações em recuperação exige, né, você ter uma visão de pelo menos médio prazo de que uma parte do seu capital não será a totalidade da sua carteira. Você vai colocar 100% de uma small cap. Então, só trazendo aí um bom senso para vocês, tá bom? A primeira small cap dessa lista, que está muito barata ao meu ver, são as ações do Banco ABC, ABCB4. O Banco ABC, pessoal, ele é um banco, tá, que atua principalmente no quê? Na parte de empresas de médio e grande porte no Brasil. Não é um bancão, tá? Como o Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, mas é um banco menor, uma small cap com valor de mercado de 6,27 bilhões. No mercado, existem 3 tipos de small caps na realidade. Small caps normais, que é o caso do Banco ABC, com valor de mercado inferior a 10 bilhões de reais. Temos as, né, micro caps, small caps com valor de mercado inferior a 3 bilhões de reais. E temos as nanocaps, tá? Com valor de mercado abaixo de 1 bilhão de reais. Quanto menor uma empresa, maior o potencial de crescimento dela. Porque pensa bem, para uma nanocap dobrar de tamanho, ela se valorizar 100%, ainda seria uma microcap. Então você tá vendo que interessante? Quanto menor, mais espaço para valorização. Porém, mais risco, não só de liquidez, mais risco de quebra. Risco dessa empresa não existir mais, porque outra, um concorrente, pode tomar a fatia dela. Então, assim, saiba de que existe um ponto bom e o ponto ruim, tá? Nada é perfeito, porém você pode se aproveitar das assimetrias. O Banco ABC é uma small cap e hoje negocia abaixo do valor patrimonial. Só para vocês terem ideia, para o Banco ABC ele retomar para o seu valor patrimonial médio em mercados mais eufóricos, as ações precisariam se valorizar aproximadamente aí, pessoal, 54% na cotação. Mas em small caps eu gosto de usar um indicador do Peter Lynch que ele funciona muito bem, que é o famoso PEG Ratio, que é o que, pessoal? Você pegar o PL da empresa, tá? E dividir pela taxa de crescimento. Geralmente small caps, empresas de baixa capitalização de mercado, elas crescem a uma velocidade mais acelerada em comparação a uma mid, a uma large cap, que são empresas maduras. Enquanto empresas maduras crescem a uma taxa de 9 a 10, small caps podem crescer de 15 a 20. O ABC, pegando numa lupa aí de 10 anos, ele saltou de um lucro na faixa de 391 milhões para 1 bilhão.
Então ele cresceu 157% em 10 anos. Quanto que ele cresceu ao ano de lá para cá, né? O banco, se você pega aqui, né, numa lupa, colocando aqui na questão de taxa equivalente, o Banco ABC cresceu a uma taxa média, vamos colocar aqui 157% de retorno total, ele cresceu 10% ao ano, cresceu como uma large cap. Mas por quê, pessoal? Porque ele passou por um momento enfraquecido, tá? Então, assim, é preferível de que, consequentemente, o ABC, pegando em certos momentos, você pode desfrutar de um crescimento mais elevado. Então, se você pega de uma janela de 2020 para agora, 300 milhões de lucro, né? Para agora, o banco cresceu a uma taxa em apenas 5 anos, tá? Olha só, o lucro saltou 200%. Então, se você pegar um prazo menor, que de lá para cá ele pode trazer mais crescimento, 210% em 5 anos, o ABC, ele cresceu aí a uma taxa, tá? Média de 25% ao ano. Ficando num meio termo disso, vamos colocar 15% ao ano para Banco ABC, porque é uma empresa menor, tem mais potencial de expansão. E o que o Peter Lynch vislumbrava, né? O Peter Lynch, pessoal, para você que não sabe, ele foi um famoso investidor que ganhou muito dinheiro com small caps, growth stocks. E ele desenvolveu esse método, né? PEG Ratio. O PL do Banco ABC hoje, pegando aqui o PL projetivo para o ano de 2026, 6 bi de valor de mercado dividido por um lucro na faixa, né, de 1 bilhão, o PL do banco está em aproximadamente 6 vezes, o que é barato. Então, se você pega aqui, ó, 6 dividido por 15, temos um PEG ratio de 0,40. O preço justo pela fórmula do Lynch é 1 e o preço caro é 1,5. Porém, vamos regredir apenas para o preço justo. Então, você teria aí um potencial de alta de 150% na cotação. Ele pode subir até mesmo mais que 100%, tá? Então, perceba que é uma small cap ainda barata, mal precificada pelo mercado, um baixo preço-lucro e com bom potencial de valorização e bons proventos, porque hoje há 6 vezes de PL, usando o indicador de inverso de preço-lucro, se ele continuar ostentando um payout de 60%, ele pode distribuir 10% de yield somado a uma taxa de crescimento de 15% ao ano, trazendo 25% ao ano na média de maneira projetiva. Detalhe que as small caps podem trazer um crescimento mais acelerado. Qual que é o risco aqui? O risco, tá, é de perda de espaço e o banco acabar patinando por muito tempo, porque bancos smalls têm uma volatilidade tanto de resultados e de crescimento mais elevado. Então eles não têm tanta qualidade, capilaridade que nem os bancos maduros que você sabe que vão crescer. Você fica meio que na incerteza. Por isso que você tem que pagar um preço barato para justificar aportes nesse tipo de ação. Porém, tem mais sim potencial de retorno do que um bancão maior tradicional, porém com risco, claro, mais elevado. Próximo small cap aqui dessa lista, o Banco BMG, BMGB4. Aqui a tese já fica mais arriscada, porém com um potencial, né, de rentabilidade mais elevado do que o Banco ABC. O Banco BMG, por outro lado, diferentemente do Banco ABC, ele não é um banco tão premium, porque o ABC ele foca em empresas mais seguras, tá? A carteira de crédito dele é mais blindada contra a inadimplência, enquanto o BMG não. O crédito dele é consignado. Tudo bem que é consignado, é bom, só que ele tem uma ciclicidade mais elevada na inadimplência do que o Banco ABC, porque ele tem uma atividade de crédito mais, né, exposta a riscos de inadimplência, digamos. Então, assim, a volatilidade no BMG tende a ser maior. Tanto que você observa isso aqui até pelo próprio lucro líquido. O lucro líquido sobe, depois cai, depois sobe de novo. Perceba a inconsistência, né? O BMG tem mais ciclicidade. Porém, se você pega de 5 anos para cá, para quem pega BMG em recuperação, consegue um baita retorno. Tanto que o lucro do banco cresceu a uma taxa, 593 dividido por 89, o lucro do banco cresceu 555%, trazendo o quê? Já por ser um banco cíclico, você projeta um retorno maior. 557% aqui, ó, em 5 anos, o lucro do BMG cresceu a uma taxa de 45% ao ano na média. Então perceba que, para quem pega o banco no fundo, consegue ganhar bastante dinheiro. Não é à toa que de 5 anos para cá, as ações do BMG trouxeram mais de 100%. O detalhe é que, olhando aqui numa relação risco-retorno, elas estão baratas, muito cotado abaixo do valor patrimonial, até mais do que o Banco ABC. Perceba que somente para o BMG voltar aqui para sua média histórica, de 1,56 vezes de PL, a ação do banco precisaria se valorizar 132% na cotação. E colocando uma relação preço-lucro projetada para o ano de 2026, detalhe que o banco BMG ele é uma microcap, valendo 3 bilhões na bolsa, é ainda menor do que o banco ABC, você tem aqui um preço-lucro de 5. A média desse banco é ser cotado em 11, então você já vê aí, né,
o baita potencial. A taxa de crescimento média do BMG pode ser de 20% ao ano, superando o ABC, porque ele tem mais ciclicidade, ele pode trazer ciclos de recuperação melhor. Então você pega aqui, ó, consequentemente um PL de 5 e divide por 20, relação PEG Ratio de 0,25. O Lynch vislumbrava 1, então dividido por 0,25 você tem um potencial de alta de 300% na cotação. Então olha só, né? O BMG poderia triplicar o seu capital, porém com um risco mais elevado de inadimplência, volatilidade e também pode pagar dividendos maiores do que o ABC. Se você pega aqui, ó, 1 dividido por 5 e coloca um payout na faixa aqui de 50%, o BMG pode te pagar 10% ao ano em yield. Se você coloca aqui uma taxa de crescimento de 20 mais um re-rating, né, na ação, você pode supor que ele traga aí vai colocando aqui o rate de 20%, porque a ação tende a subir bastante desses bancões mais cíclicos. Você pode ter 50% ao ano na média com o Banco BMG daqui a 5 ou 10 anos. Só que aí é que tá, pode ter isso, a garantia é 0, mas você pode ter, dado de que o banco, né, está consequentemente muito barato. O risco é justamente você pagar caro e consequentemente você ter um retorno medíocre, dado de que o BMG é mais cíclico. Então assim, é uma tese que você precisa ter mais cuidado, mas é uma small cap sim que está barata e já tem gerado valor de alguns anos para cá. Próximo small cap dessa lista, as ações do Banco Banrisul. O Banrisul eu acho que está mais barato do que o BMG. Essa pelo menos é a minha opinião, principalmente agora com essa queda que tem acontecido aqui dos R$19 para essa faixa dos R$14. O banco tem ficado muito abaixo do valor patrimonial e perceba que ele está inferior até mesmo o do Banco BMG. Só para vocês terem uma ideia, o Banrisul é como se fosse um pequeno banco do Brasil, tá, pessoal? Porque ele também financia o agro aqui no país. Não no país, né? Somente no Rio Grande do Sul. Mas é uma carteirinha de crédito bem pequenininha, nem se compara com o tamanho, né, aqui do Banco do Brasil. Mas pegando o Banrisul, perceba que o PVP está muito amassado, porque o banco está passando por deterioração de resultados há bastante tempo. Então o mercado, ele tende a pagar múltiplos mais baixos para ações de baixa qualidade como o Banco Banrisul. Porém, você pode tirar uma bituca de charuto, porque pensa bem, né? O Banrisul está tão barato que hoje ele está cotado por 0,51 vezes o valor patrimonial. A média do banco em mercados eufóricos é 1,30, como o BMG. Então, somente para o Banrisul ter uma alta, as ações já precisam subir 150%. Fora que a relação PEG Ratio geralmente, tá? Nada é garantia. Geralmente em ciclos de recuperação, o Banrisul, ele cresce a uma taxa expressiva. Ó, veja bem aqui comigo, né? Se o lucro aí, se a gente tiver uma taxa de queda na Selic, tiver um cenário econômico melhorando, o lucro do Banrisul pode ir para 2 bilhões, pelo menos de maneira aí temporária ou consistente, né? Se o banco conseguir manter essa rentabilidade. Dividido aqui basicamente por um lucro de 700 milhões, numa lupa de 3 anos, ele pode crescer em 185% em apenas 4 a 3 anos, mais que dobrando o seu lucro, trazendo uma rentabilidade 185%, numa lupa aí de 4 anos, o lucro do Banrisul pode saltar 30% ao ano na média, então perceba que poderia ser bem interessante. Qual que seria aí o PEG Ratio do Lynch nesse caso? O PL do Banrisul poderia estar baixo, porque se você pegar aqui, ó, o lucro projetado em recuperação, tá? Em recuperação. Eu não estou colocando o lucro de agora. Supondo queda da Selic, supondo melhora do banco, ele poderia estar por 3,2 vezes preço-lucro, né? Observando essa recuperação com queda na taxa Selic. Então, hoje, o banco, pegando aqui, ó, 3,2 dividido por uma taxa de crescimento de 30% para os próximos 5 a 6 anos, ele pode estar por um PEG Ratio de apenas 0,10. Para ele atingir uma vez, a ação precisaria se valorizar pelo menos ali uns 900% na cotação. E isso não seria irreal, tá? Porque se o Banrisul se valorizar 900%, pelo menos de maneira temporária, isso significaria um valor de mercado de 64 bilhões. Se tornaria uma mid-cap. Perceba que em momentos de alta, com o Banrisul, né, sendo bem precificado, ele já chegou a se valorizar bastante, tá? Olha aqui, ó. Vamos pegar um período de 10 anos. Para quem pega Banrisul na baixa, consegue ganhar bastante dinheiro. De 2016, ó, ele chegou a subir mais de 200%. E agora, ele pode subir tudo isso. Desde que, claro, o mercado engate um ciclo de alta. Pablo, 900% é muito otimista. Será?
Hoje a gente possui menos empresas na bolsa, possui aí, né, um fluxo de capital estrangeiro muito mais pujante. Antigamente, em 2016, a gente tinha 200 empresas a mais na bolsa, então o fluxo era diluído. Agora que o fluxo vai ser concentrado para poucas ações listadas, a alta do Banrisul poderia ser ainda mais colossal, mesmo sem ter um fundamento. E detalhe que neste preço ele pode pagar um bom provento, que se você projetar um PL de 4 num cenário conservador e ele pagar 40% de payout, ele fica num payout parecido com o do Banco do Brasil, ele poderia te distribuir 10% ao ano em dividendos, trazendo um retorno embutido total, colocando o re-rating de mais de 60% ao ano na sua média, tá? Então perceba aí que poderia ser sim uma boa oportunidade, olhando para longo prazo, né? Médio prazo que eu diga, porque não é aquele banco buy and hold que dá para segurar por muitos anos, mas é um banco que dá para segurar pelo menos no médio prazo, para você conseguir uma boa recuperação. Então o Banrisul, acredito que é superior ao BMG e não superior ao ABC. O ABC tem mais qualidade, porém já está mais bem precificado. Então você pode ver rentabilidades maiores no BMG e Banrisul por estarem mais baratos nominalmente. E por fim, penúltima dessa lista, o BR Partners, tá? Esse aqui para mim está absurdamente barato e pode superar o retorno tanto do Banrisul como também do BMG e do Banco ABC. Como assim, Pablo? Mas o BR Partners está mais precificado. Muito cuidado, porque o BR Partners não é um banco tradicional focado na atividade de crédito. Ele ganha principalmente na parte de intermediação financeira para o mercado de capitais, na parte de wealth management e ganha aí também no mercado de dívida. Então, assim, é totalmente diferente. Gestão de fortunas, tá? O BR Partners não é uma empresa de crédito, ele não tem risco de inadimplência. Por isso que a gente vai abolir o PVP. Não vai olhar para preço sobre valor patrimonial como em bancos mais cíclicos. Para quem que a gente vai olhar? Para esse amigo aqui, ó, o PL, o preço sobre lucro. Então, projetando um cenário de recuperação econômica, o BR Partners, perceba que ele cresceu a uma taxa com qualidade, porque o BR Partners é uma empresa, uma das poucas small caps da bolsa, que consegue sustentar um alto ROI. Pera aí, pessoal, saiu aqui sem querer, né, do BR Partners, vamos voltar aqui. É uma empresa que consegue sustentar o ROI mesmo num cenário adverso, mesmo numa Selic alta. O ROI do BR Partners fica a uma taxa média de 20% ao ano. Isso aqui é ROI de Itaú, tá? Então eu te pergunto, qual small cap na bolsa que tem um ROI deste tamanho, redondo dessa forma? Por isso que eu vejo mais oportunidade. Aí pensa comigo aqui, ó, um banco que cresceu a uma taxa, você pega o lucro aqui de hoje de 200 milhões, divide por 80 milhões, há 5 anos atrás, o lucro cresceu 150% com qualidade, tá? Imagina se ele cresce, você coloca isso aqui em taxa composta, 150% em, 5 anos, isso dá 20% ao ano na média. Aí pensa assim, né? Imagina o lucro do BR Partners crescendo 20% e hoje a ação, num cenário de recuperação macroeconômica, ele vale 2 bi na bolsa. Ele é uma microcap ainda menor do que Banrisul e ainda menor do que Banco BMG. Teria mais espaço para crescimento. Pegando o valor de mercado atual do BR Partners, dividindo por um lucro projetado com a recuperação já com a queda da taxa Selic, ele pode estar cotado por 7 vezes de preço-lucro. Colocando em dividendos, se ele paga uma porcentagem de payout acima de 70%, ele pode distribuir 10% ao ano. E se você projeta 7 dividido por 20, relação PEG ratio de apenas 0,35. Já o BR Partners, ele não é que nem Banrisul, BMG e ABC, que por serem cíclicos tem uma limitação de serem precificados a uma vez. O PEG ratio pode ser precificado por 1,5, porque tem muita qualidade. Então, dividido por 0,35, você tem um potencial de alta de 328% na cotação, trazendo mais retorno do que Banrisul, BMG e ABC. E com consistência, né? Porque o BR Partners, se ele continuar crescendo a uma taxa garantida de 20% ao ano na média, imagina lá no futuro, tá? Que a empresa, sei lá, daqui a 10 anos, ele pode estar lucrando que seja aí um lucro de mais ou menos mais de 1,2 bilhão. Imagina se o mercado pagar sobre essa base de 1 bilhão. A ação pode subir mais de 1000% de retorno e ainda pagar um dividendo aí colossal para você. Por isso que eu acho o BR Partners a penúltima dessa lista mais barata e com qualidade, tá, pessoal? Porque a qualidade também conta. Ainda mais agora, abaixo dos R$18. É por isso que eu decidi, dentre todas essas, colocar o BR Partners na carteira. Representando a minha terceira maior posição, ele consegue equilibrar tanto uma tese de dividendos, pagar bons proventos,
consegue equilibrar qualidade, porque é uma empresa que tem um ROI alto, mesmo num cenário adverso, não é cíclico que nem Banrisul, BMG e ABC. E não, ABC não é cíclico, mas ele acaba sendo mais previsível que o ABC, porque não tem atividade de crédito. E ainda por cima está barato, está a preços de BMG e Banrisul. Então perceba aí, né? São 3 fatores que me decidiram colocar o BR Partners na carteira do canal. E por fim, temos a última small cap dessa lista. E essa daqui, pessoal, para você que ficou comigo até o final, ela é a que tem mais potencial de rentabilidade. Poder aí deixar os investidores milionários. Nada é recomendação, mas pessoal, essa ação tá ridicularmente barata. Detalhe, muitos vão se perguntar, se tá tão barato assim, por que você colocou na carteira? Infelizmente, acabou o caixa, né, pessoal? Não tenho dinheiro para comprar tudo e eu comecei a estudar essa empresa agora. Então, na verdade, nem eu mesmo sabia que essa empresa existia. Chama Allied, tá? Ela é o que na bolsa? Uma nanocap, cotada por um valor de mercado de 556 milhões. É uma empresa muito, mas muito pequena. Nem o BR Partners é tão pequena quanto ela. O que acontece? Ela foi fundada em 2001 e a Allied, ela é uma empresa principalmente que atua na parte de telecomunicações, mas não é só isso, tá? Ela também atua na parte de tecnologia e varejo. Então perceba que ela tem uma receita bem diversificada. É uma empresa mais arriscada, voltada para o setor de varejo, tecnologia e telecomunicações. É uma empresa de alto capital intensivo. Então, assim, o risco é muito maior. Mas, por outro lado, é uma empresa que está com uma dívida líquida muito bem controlada. Apenas 0,24 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então perceba que a gestão está muito bem afiada aqui na Allied. Pablo, tem risco de quebrar? Tem. Tem risco de quebrar, não vou mentir para vocês. Por isso que o acompanhamento nessa small cap tem que ser maior. Tem que ser afiado, tá? Até mais do que o BR Partners e outras. Olha aqui, ó. O lucro dela tem dado sempre lucro líquido. Então, com uma taxa de juros em queda, ela poderia se beneficiar. Só para vocês terem ideia, ela tá mas tão barata que ela está cotada por 1,63 vezes o preço-lucro. Significa que em um ano você consegue ter todo o seu investimento de volta. Tá mas tão barata que se a gente olhar para o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, ela tá dando 22% ao ano na média, parecido com o BR Partners. E ainda por cima, tá? Com uma empresa que está cotada por uma vez o lucro líquido, uma vez aqui o PL. Ela cresce essa taxa, perceba que o lucro já tem se recuperado, é uma taxa bem interessante. O PEG Ratio dela, ela tem uma taxa de crescimento médio, né? 324 milhões dividido aqui por 2022, que a empresa lucrava 76, ela cresceu a uma taxa de 300% em, basicamente, 4 anos. 300% em 4 anos, isso aqui significa para o investidor, né? Tecnicamente, uma taxa de crescimento médio de 46% ao ano na média. Vamos colocar 30%. Vamos supor que a Allied gere 30% ao ano em crescimento para os próximos anos do seu lucro líquido, principalmente porque ela pode se beneficiar de uma queda na taxa Selic, porque ela tem varejo e tecnologia que acaba sendo bem correlacionado, né, com a taxa Selic aqui no Brasil. Somado com o provento, hoje ela tá tão barata que se ela pagar simplesmente um payout de mais ou menos aí, ó, ela não paga 100, tá? Isso aqui tá mentiroso, mentira, tá, pessoal? Ela tá pagando aí 50% mais ou menos. Se ela pagar assim 40%, tá? Nem vou colocar muito. 40%, ela já vai te dar um yield de 24% ao ano, de tão barata que ela tá? Então você vê, é aquela tese que tá ridicularmente barata. 24% ao ano de yield, somado a uma taxa de crescimento de 30%, mais um provável re-rating, reprecificação por parte do mercado, então 24 mais 30 mais re-rate, é uma ação que pode te dar mais de 64% ao ano na média. E se o mercado pagar múltiplos mais elevados, colocando aqui, né, ela em preços mais altos, cotada por um PL de IPO na faixa de 7 vezes, a ação já poderia se valorizar mais ou menos aí 438% na cotação. Então perceba que está muito barata. Valor patrimonial, por ser altamente cíclica, ligada ao setor de tecnologia aqui no Brasil, somente para ela ser cotada a uma vez o valor patrimonial, a ação precisaria se valorizar aproximadamente 200%. Então perceba aí, é uma tese muito barata, pode trazer um retorno estratosférico, se valorizar forte. Perceba que só para alcançar esse preço de antigamente, ó, você tá falando aí da empresa, né,
mais do que dobrar de preço. Mas, Pablo, então por que você não colocou o Twilight? Porque é risco, pessoal, é risco. O mercado coloca um múltiplo baixo assim porque é uma tese muito arriscada. Então, assim, dá para comprar? Nada é recomendação. Para mim, na minha estratégia, ela entra, porém com uma porcentagem menor. E de preferência menor do que o BR Partes. Eu deixaria ali mais ou menos na mesma porcentagem que tá a Vale. Eu queria levar, né, a Vale aqui na carteira, deixar em 10 a 12%. E a Allied eu deixaria em 2 a no máximo 3% da minha carteira total. Porque nunca se sabe, né, pessoal? Vai que a deterioração de resultados começa, pelo menos aí. Não é uma empresa que vai destruir meu capital. Mas se for aquele small cap que vai triplicar de tamanho, se você investir apenas 10 mil nessa small cap, vamos supor que daqui a 10 anos ela dê 10.000%. Você transforma em mais de 1 milhão. Então é melhor ter essa diversificação, né? Justamente para você se proteger, porque ninguém é dono do futuro. É diferente de você investir em empresas maiores, ter segurança. E small caps, você precisa ter um cuidado redobrado, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm algumas dessas small caps em particular. Na carteira de ações do canal, eu só possuo o BR Partners, representando 13% da carteira total. Mas a Allied, eu posso seguir de olho. Detalhe que se ela viesse para baixo de R$5, para mim poderia caber aí pequenos aportes, observando a empresa para longuíssimo prazo. Detalhe que ela é altamente cíclica, dependente do setor de tecnologia do Brasil, que já tende a ser mais enfraquecido, né? Aqui nos Estados Unidos, que é um setor altamente forte. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!